Existem momentos na história em que uma mentira parece tão poderosa que muitas pessoas passam a acreditar nela sem questionar. E foi exatamente isso que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Enquanto alguns celebravam o maior milagre já visto, outros faziam de tudo para esconder a verdade. O texto de Mateus 28, versículos 11 ao 15, mostra um dos momentos mais tensos e reveladores da Bíblia. Imagine a cena. O túmulo estava vazio, os soldados estavam apavorados e a notícia começava a se espalhar rapidamente por Jerusalém. Dizem que o corpo dele sumiu. Roubado. Os discípulos devem ter feito isso. Ouvi dizer que ele ressuscitou. Eles dizem que o corpo de Jesus foi roubado. Quem faria uma coisa dessas? É um sinal ou uma farsa muito bem feita. Aqueles homens tinham sido colocados ali para garantir que ninguém mexesse no corpo de Jesus. Eles eram soldados treinados, preparados para enfrentar guerras, perigos e qualquer ameaça. Mas naquela manhã, algo aconteceu que eles jamais conseguiriam esquecer. Um anjo apareceu, a terra tremeu e a pedra foi removida. O medo tomou conta deles de uma forma tão forte que a Bíblia diz que ficaram como mortos. E agora, diante de um túmulo vazio, eles tinham uma escolha: contar a verdade ou se deixar corromper pelo medo e pela pressão dos homens poderosos. Essa passagem mostra algo muito atual. Muitas vezes, as pessoas tentam esconder a verdade porque ela ameaça seus interesses. Os líderes religiosos daquela época não queriam aceitar que Jesus realmente havia ressuscitado, porque isso provaria que ele era quem dizia ser, o Filho de Deus. Então, em vez de reconhecerem o milagre, decidiram inventar uma mentira. Eles ofereceram dinheiro aos soldados para espalharem a história de que os discípulos haviam roubado o corpo durante a noite enquanto os guardas dormiam. E aqui existe uma lição muito forte. Quando alguém precisa sustentar uma mentira, geralmente usa medo, manipulação ou recompensa para convencer os outros. A verdade não precisa de máscaras. Ela permanece firme, mesmo quando tentam apagá-la. Agora pense no peso daquela decisão para aqueles soldados. Eles tinham visto algo sobrenatural, algo impossível de negar. Mesmo assim, aceitaram dinheiro para esconder o que aconteceu. Quantas vezes as pessoas fazem o mesmo hoje? Quantas vezes alguém troca a verdade por aprovação, dinheiro, conforto ou medo das consequências? Essa história bíblica não fala apenas sobre o passado. Ela fala sobre o coração humano. Existem pessoas que conhecem a verdade, mas preferem seguir o caminho mais fácil. Preferem manter uma aparência diante dos outros do que admitir aquilo que Deus mostrou claramente. E o mais impressionante é que, mesmo com toda a tentativa de esconder a ressurreição, a mensagem de Jesus continuou se espalhando pelo mundo inteiro. Isso ensina algo poderoso. Ninguém consegue impedir os planos de Deus. Homens tentam controlar narrativas, distorcer fatos e calar testemunhos. Mas a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Talvez hoje exista alguém assistindo esse vídeo que esteja vivendo exatamente assim. Alguém que conhece a verdade dentro do coração, mas está tentando ignorá-la por medo, pressão ou insegurança. Só que esconder a verdade nunca traz paz verdadeira. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está escondido aparece. Deus não trabalha na escuridão da mentira, mas na luz da verdade. E quando alguém escolhe viver na verdade, encontra liberdade. Outro detalhe muito forte dessa passagem é perceber que os líderes religiosos estavam mais preocupados em proteger sua posição do que em buscar a Deus de verdade. Eles viram milagres, ouviram ensinamentos e testemunharam acontecimentos extraordinários, mas ainda assim fecharam o coração. Isso mostra que não basta apenas ouvir sobre Deus. É preciso permitir que o coração seja transformado. Existem pessoas que frequentam igrejas, conhecem versículos e falam sobre fé, mas quando a verdade confronta seus interesses, escolhem ignorá-la. Mateus 28, versículos 11 ao 15 nos alerta sobre o perigo de endurecer o coração. Porque quanto mais alguém rejeita a verdade, mais difícil fica reconhecer a voz de Deus. Mas existe algo maravilhoso nisso tudo. A ressurreição não dependia da aprovação dos homens para ser real. Jesus venceu a morte independentemente do que falavam sobre ele. E isso também serve para a nossa vida. A opinião das pessoas não muda aquilo que Deus decidiu fazer. Talvez tenham dito que você não conseguiria, talvez tentem desacreditar sua fé, talvez zombem daquilo que Deus colocou no seu coração, mas quando Deus determina algo, ninguém consegue impedir. A verdade de Deus continua viva mesmo quando o mundo tenta enterrá-la. E existe uma última lição poderosa nessa história. Toda escolha traz consequências. Aqueles soldados receberam dinheiro, mas perderam a oportunidade de serem lembrados como testemunhas da glória de Deus. Em vez disso, ficaram marcados por carregar uma mentira.
Isso faz pensar sobre quais escolhas estamos fazendo hoje. Estamos vivendo pela verdade ou apenas tentando agradar pessoas? Estamos defendendo aquilo que é certo ou cedendo à pressão? Deus procura pessoas corajosas, pessoas que escolham a verdade mesmo quando isso custa caro. Porque viver pela verdade pode trazer dificuldades momentâneas, mas traz paz eterna. Já a mentira pode até parecer vantajosa por um tempo, mas nunca permanece para sempre. Jesus ressuscitou, e essa continua sendo a maior verdade da história. Nenhuma mentira conseguiu apagar isso. Nenhuma perseguição conseguiu destruir isso. E até hoje milhões de vidas continuam sendo transformadas por causa desse acontecimento. Então, nunca permita que o medo ou a opinião dos outros silenciem aquilo que Deus fez na sua vida. Se essa mensagem falou com você, aproveite agora para deixar seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E me conta aqui nos comentários, você acha que atualmente as pessoas ainda tentam esconder a verdade por interesse próprio?